terapia ocupacional? Hoje a gente está começando mais um Conexão Mais Saúde. Estou muito feliz de estar aqui novamente, trazendo muitas informações, muitos conteúdos. E eu sei que vocês estão seguindo Conexão Mais Saúde. Então, de cara já, eu vou pedir, porque eu sempre esqueço, gente. Eu deixo para pedir no meio do Conexão Mais Saúde e eu sempre esqueço. Eu vou pedir para vocês se conectar com a gente, né? Conexão Mais Saúde. Então, se conectam com a gente, que a gente vai trazer muitos conteúdos de saúde, né? Já curte aí, se você não se inscreveu no canal, se inscreve, já deixa seu like, já compartilha com mãe, pai, amigos, familiares, todo mundo aí, porque cada quinta-feira, às 20 horas, a gente traz muito conteúdo top aqui. E hoje, esse tema de terapia ocupacional, a gente tem a honra de ter aqui a terapeuta Ana Rosa Carvalho. Que bom ter você aqui, tirar um pouquinho da sua clínica, novinha, né? Isso, Conta, você já inaugurou lá, né? já. Faz mais ou menos uns 2 meses que nós já estamos funcionando e atendendo toda a população de Guarapuava e região. Nossa, que legal. E o que é terapia ocupacional? A gente fala tanto e às vezes a gente esquece de começar pelo básico, né? Falando o que é a terapia ocupacional. A terapia ocupacional, ela é uma graduação da área da saúde, ela vai um pouquinho também para a área da educação, a área da assistência social. E ela tem esse nome de terapia ocupacional porque nós trabalhamos com as ocupações. Quando uma pessoa, ela, devido a alguma questão do nascimento ou de alguma dificuldade que ela venha adquirir devido a alguma doença, AVC, Parkinson, ela tem prejuízo nas suas atividades de vida diária, nas suas atividades instrumentais de vida diária, aí entra o terapeuta ocupacional para estar intervindo e trabalhando com essa pessoa. Então, a terapia ocupacional você consegue trabalhar desde criança, bebê, até terceira idade. Isso. Nós trabalhamos com todas as faixas etárias, de bebês recém-nascidos até idosos, é o público da terapia ocupacional. E eu vi que você também, acho que a sua especialidade é na terapia de integração sensorial, né? Que Isso, você acha que é o que você mais atua, né? isso. Desde que eu me formei, eu sempre, todas as minhas oportunidades de trabalho foram muito voltadas para a pediatria. Então, eu sempre fui me especializando mais na área de pediatria. E há mais ou menos uns 4 anos surgiu a oportunidade de eu me especializar mais na área de integração sensorial. E aí é esse foco que eu tenho dado mais agora, dos estudos e nas intervenções também. E daí na parte de integração sensorial, pega também a partir de meses, bebezinho a partir de meses? Isso. Nós atendemos também desde bebezinhos. É, o meu público hoje é até a adolescência, mas já atendi também adultos jovens e adultos, sabe? Mas o meu público maior agora é até ali mais ou menos os 15 anos. Fiquei com uma dúvida, assim, quando a criança tem meses, por exemplo, 5, 6 meses, como que os pais ou os responsáveis, como que eles percebem que é o momento, que é indicado procurar um terapeuta ocupacional? Quais que são os primeiros vestígios para eles meio que ter um pré-diagnóstico que fala, não, realmente meu filho precisa de um terapeuta ocupacional? Todo bebê, toda criança, existem os marcos do desenvolvimento infantil. Então, esses marcos, eles são super importantes porque eles nos dão parâmetros para nós sabermos se o desenvolvimento da criança está sendo dentro do esperado ou não. E através desses marcos do desenvolvimento, que nós observando eles, nós vamos saber se a criança precisa de intervenção ou não. Por Então, tu exemplo, consegue ver pelos através dos marcos de marcos. desenvolvimento. Isso. Por exemplo, é esperado até mais ou menos os 3 meses de idade que a criança ela firme o pescocinho, né? É esperado que a criança, mais ou menos ali entre os 6, 7 meses de idade, ela sente sem nenhum tipo de apoio e já alcance brinquedinhos para ela brincar. Então, esses marcos de desenvolvimento eles são muito importantes
porque eles não nos dão parâmetros para saber se a criança, esse desenvolvimento dela está dentro do esperado ou se ela tem algum atraso. A questão, além disso, né, dela já ficar mais com o pescocinho, né, ali com 6, 7 meses já ficar meio que sentadinha, sem precisar de encosto, né? A questão das cores para a criança também é possível ver assim se a criança já está identificando bem as cores com 6, 7 meses ou ainda não? Tu, assim, tu coloca alguma coisa colorida, um programa de TV colorido ali, tu Uhum. já consegue ver se a criança tem aquela, tipo, aquela vibração já de estar vendo um Sim, desenho bem sim, colorido, de estar sim, interagindo. sim, sim. A criança até mais nova, né? A gente pode estar estimulando a criancinha. A criancinha, quando ela nasce, ela consegue observar mais cores com contraste, tipo branco e preto. Ai, Aí, que legal. conforme ela vai ficando um pouquinho mais velha, ela já consegue identificar as outras cores. Então, toda a estimulação que a gente puder proporcionar para as crianças é muito importante, inclusive as cores. Ela consegue, sim, responder a esse estímulo E com objetos, como que os pais podem estar estimulando? Eu sei que hoje em dia tem muita coisa lúdica, né? Por exemplo, até eu tenho uma filhadinha que ela fez 8 meses ontem, e daí eu até ouvi, achei muito legal, assim, que não sei se na minha época não tinha, eu não vi, eu vi que ela tinha um dado sensorial, que era um dado tudo com meio com uns buraquinhos, assim, para criança pegar, e bem coloridinho, sabe? Daí ela uhum, jogava para ela, daí ela ia meio para frente para pegar, né? E eu olhava e uhum, falei, nossa, que legal esse dado com os tipo, já uns buraquinhos para criança colocar a mãozinha, uhum, colorido com cores, né? uhum. Como que os pais podem estar estimulando com objetos? Eu sei que hoje, nossa, em relação, tipo, a uns 20 anos atrás, hoje tem muito mais, né, objetos e tudo, e objetos que eu falo assim, para criança, que não vai machucar a criança, né, que é mais de pelúcia ou, né, mais molenguinha ali, que consegue pegar, brincar, sem se machucar. Hoje existe assim uma infinidade de recursos e brinquedos maravilhosos para a estimulação da criança, né? O ideal é sempre proporcionar para a criança objetos de diferentes texturas, objetos de diferentes tamanhos, que ela consiga passar de uma mãozinha para outra, dependendo da idade, que ela consiga encaixar, desencaixar, colocar dentro, tirar. São coisas simples, mas são ações que vão estar ajudando a criança a desenvolver, né, a sua coordenação motora fina, que vai estar ajudando a criança a desenvolver até as questões sensoriais, para que ela tenha um desenvolvimento ok dentro do que a gente espera. E na sua clínica você também trabalha com esses objetos? Você também tem ali para estimular? Sim. O que, que é assim, né, até a primeira vez que a gente está fazendo esse tema, assim, eu achei um tema super importante a primeira vez, então, tipo, eu tô tirando minhas dúvidas com você, né? Aí não tô só perguntando, já tô meio que aprendendo aqui junto, né? Uhum. Como que você trabalha, assim, vamos dizer, uma sessão com as crianças, assim, que eu sei que deve ser uns 50 minutos ali quarenta e e cinco minutos. 45, e Uhum. deve passar muito rápido, né? Passa muito rápido. Então, assim, na intervenção dentro da clínica, eu não sei se você já, acho que você não viu ainda a minha sala, né? É, eu até quando a gente, né, contando um pouquinho aqui, quando a gente se conheceu, que foi, né, foi esse ano, a gente estava tomando um café juntas, e eu lembro que você estava toda empolgada, falando, até agosto eu vou me mudar para minha clínica nova, né, Uhum, tem outra coisa e tal. E chegou agosto, e eu fiquei bem feliz que você já se mudou, porque até uhum, eu pensei assim, nossa, tomara que a Ana Rosa se muda, porque todo mundo que está fazendo obras aqui em Guarapava, uhum, todo mundo está comentando, não, minha obra atrasou, minha obra era pra sair tal mês, já passou 2 meses, não me entregaram, né? Daí, tipo, uhum. eu sei como que é lidar com obras, né? Aí quando você me passou na semana passada que você já estava no endereço novo, eu falei, nossa, que legal, ela se mudou em agosto Sim, mesmo, já deu tá na certo. clínica nova, né? Uhum, deu certo. A minha sala, ela tem balanço, ela tem parede de escalada, ela tem piscina de Nossa, bolinhas, é, ela tem almofadões, além dos brinquedos, além de vários tipos de brinquedos. Então, assim, quando a gente vai fazer uma intervenção em integração sensorial, no caso, eu utilizo a integração sensorial de AIDS.
Aires, ela foi uma pesquisadora lá dos Estados Unidos ela estudando, né, ela utilizou a neurociência e a ciência estudando, ela descobriu que várias dificuldades que as crianças apresentavam era devido a questões relacionadas à integração sensorial. Então, é através desse método que eu acabo atendendo as crianças hoje ali dentro do consultório. E aí, eu trabalho ali questões táteis, a gente... Eu posso falar um pouquinho... Eu acho que isso está sendo bem legal, porque até hoje, que eu estava dando uma olhadinha, eu vi até essa parte de integração sensorial de Aires, eu falei, será que a Ana Rosa trabalha com essa metodologia ou não, né? Porque daí eu achei bem legal, assim, sabe? Eu olhei muito rapidamente, daí agora quando você falou, eu falei, então foi bem que eu estava dando uma olhada, é essa mesmo, né? Então, eu acho que é importante falar um pouquinho também sobre... A maioria das pessoas, elas têm já mentalizado, né? Já é de senso comum que nós temos 5 sentidos, que é o tato, olfato, paladar, a audição e a visão. Só que além desses 5 sentidos, nós temos mais 2, dependendo de autores, quando a gente vai estudar, talvez até mais um. E aí eu vou contar para vocês quais são. Além desses 5 que eu falei, nós ainda temos o sistema proprioceptivo, o sistema vestibular e, para alguns autores, a gente também tem o sistema interoceptivo. Então pode ser 2 ou 3 a mais. Então nós temos, na verdade, 7 ou até 8 sistemas sensoriais. Nossa, e aí é através desses sistemas sensoriais que nós aprendemos e que nós agimos no mundo que a gente vive. E aí, quando uma criança, ela tem algum déficit relacionado a esses sistemas sensoriais, aí que vem as dificuldades em atividades do seu dia a dia. E aí, justamente, para a pessoa ela ter um distúrbio de integração sensorial, ela precisa ter dificuldades no seu dia a dia. E aí, devido a isso, que é nós, os terapeutas ocupacionais, que trabalhamos e intervimos com isso. E a dificuldade, assim, aqui em Guarapuava e região, qual que é a dificuldade que os pais ou os responsáveis mais se queixam, assim, que chega até você e já percebe, notam? Tem alguma que é mais assim, tu fala, não, essa aqui realmente é a que mais chega até a minha clínica, que os pais relatam essa dificuldade? Tem alguma que é mais perceptível? Olha, as crianças... algumas dificuldades que eu acredito que traz o maior desconforto para as famílias e para as crianças são relacionadas a questões táteis, sabe? Táteis. Até de modulação tátil, que é quando a criança, por exemplo, ela tem dificuldade em aceitar cortar o cabelo, né? Que você vai levar ela no barbeiro, por exemplo, para cortar o cabelo, e ela não consegue deixar, ela chora muito, né? Ela fica se debatendo, ela não consegue. Ela não gosta que toca nela, por exemplo, mesmo se for no cabelo ali, ela não gosta que mexe. Isso eu vejo que traz bastante angústia para os pais. Questão de seletividade alimentar também traz seletividade eu já vi bastante angústia, falar, né? Porque é a alimentação. E aí você vê aí o teu filho não conseguindo comer texturas variadas, também traz bastante angústia para os pais. Eu acredito que essas são as duas que traz mais a parte então relacionada com alimentação, que daí gera preocupação, às vezes não está se alimentando corretamente, né? E a questão táteis, que nem você citou, por exemplo, seria cortar o cabelo, alguma coisa que encosta na criança e ela não gosta de ser tocada, né? Isso. Traz bastante angústia para os pais quando eles chegam com esse tipo de demanda para a gente estar avaliando e intervindo. E quem não gosta dessa parte, por exemplo, não gosta desse contato, provavelmente não gosta também que o coleguinha abrace, né? Assim na escola, né? Ou não tem relação, assim, quando essa criança não gosta muito, ele não se importa se chegar um coleguinha e agarrar, abraçar? Então,
vou falar um pouquinho, acho que vou tentar explicar um pouquinho. É, quando a criança ela tem alguma questão relacionada, algum transtorno relacionado ao sistema sensorial, principalmente, vou citar de exemplo o tátil. A questão da criança não é no receptor. Então, por exemplo, não é na pele. Ah, não é tipo no Não, toque não de é na abraço. pele. Quando a gente fala de cabelo, não é no couro cabeludo, por exemplo. É em como essa informação ela chega no receptor, em como ela é processada e chega até o sistema nervoso central. Então, em como isso é processado a nível do sistema nervoso central. Ah, então não é questão que eu Não. até pensei seria a questão da pele, de Não. tocar, de Aí, abraçar. inclusive, quando a gente estuda, nós vemos que quando a criança ela tem alguma dificuldade em relação a pescoço para cima, nós vamos trabalhar uma área do cérebro. E quando a criança ela tem alguma questão pescoço para baixo, falando em questão de tátil mesmo, nós vamos trabalhar outra área do cérebro, porque é separado. Que daí então é separado, vamos dizer, do pescoço para cima Então, nós uma vamos área. utilizar outras estratégias durante a intervenção para estar tratando essa criança, porque são áreas distintas do cérebro. E o responsável consegue perceber isso? Tipo, ele consegue saber se é do pescoço para cima? Ou é só o terapeuta mesmo na primeira avaliação, primeira conversa? Assim que eu digo, o pai, mãe ou a avó que cuida, ele já consegue chegar para você e falar, não, ele não gosta que mexe, por exemplo, no cabelo. Ou não, ele não gosta de tal coisa. Ele já consegue perceber ou vai numa avaliação bem detalhada, numa conversa ali? Quando a gente vai fazer a anamnese, as queixas que eles nos trazem, eles vão trazendo essas queixas, né, de pescoço para cima, pescoço para baixo. Mas quem vai ter esse raciocínio sempre é nós, né? A gente que vai ter esse raciocínio. O profissional. E vai estar passando isso para a família. Que, né, alguma estimulação até para fazer em casa, e tudo. E com você, por exemplo, na clínica, dependendo do grau, fica uma vez na semana, duas, é conforme o grau, assim, para ficar uma vez por semana, para a criança ir duas, ou não, ou já é meio que um padrão, não, dependendo da área, a criança vai uma vez por semana. Ou você, tipo, não, dependendo vai duas vezes, tem alguma questão assim de... Olha, para nós conseguirmos ver realmente um resultado até mais rápido da intervenção, independente se a criança ela tem um nível de esporte maior ou um nível de esporte menor, o ideal seria ter de 2 a 3 atendimentos por semana. então não depende, por exemplo, nem você falou, até nem sabia se era suporte, como é que era, como é que é a palavra que vocês usam, né? Porque eu pensei, dependendo de algum, né, tipo, ter um nível mais alto, mais baixo, mas então não tem relação. O ideal seria pelo menos duas vezes na semana. O ideal. Tem famílias que não conseguem, né? E a gente acaba atendendo uma vez por semana, mas para a gente ver um resultado mais rápido e o tratamento não se prolongar tanto, o ideal seria umas 2 vezes por semana. A gente dá estímulo para esse cérebro, ele formar sinapses, e aí outro dia, na mesma semana, a gente dá estímulo de novo, dá oportunidade de aprendizado. Para que a sinapse é isso, né? Quanto mais, né? Que a gente fala, quanto mais estímulo vai formando, vai se ligando, vai formando, né? Então a gente vê quanto que é importante esses estímulos ser constante, né? Aí acho que uma vez por semana realmente fica pouco, né? Porque aí se a criança vê você na terça-feira, daí vai ver só na outra terça, né? Então a sinapse realmente ela vai se formando quanto mais estímulo você vai dando, né? Isso mesmo. E daí você também provavelmente pede bastante contribuição dos pais para fazer em casa também algumas atividades, né? Para acelerar mais. Então eu acho que, né, os pais, vós, responsáveis também têm que fazer algumas atividades em casa, né? Tem. Isso é muito importante e faz toda a diferença no tratamento. Porque eu acho que todas as áreas, né? É difícil a área que não tem essa questão de mão dupla, né? Tipo, do profissional e da família, né? Porque quando tu quer que o resultado seja mais rápido, que avance, tem que ter essa via de mão dupla, né? Você trabalhar, você ensinar algumas atividades, mas os pais, os responsáveis também fazer em casa, né? Isso. Para acelerar tudo, né? A evolução, o tratamento, tudo, né? Isso. É muito importante. É eu, né? Olha, de novo, né? Eu falo que é eu e o microfone, né? Agora até foi bom que eu dei uma olhadinha aqui. Tem essa pergunta aqui que eu achei bem legal, né?
o que que é a integração sensorial e por que que o terapeuta ocupacional, ele é o profissional indicado para esse tipo de tratamento, né? Eu até já fui falando já da parte de integração sensorial, né? Só que a gente nem explicou o que que é, né? Eu já fui meio que engolindo já a conversa, já fui falando, né? E por que que o profissional, o terapeuta ocupacional que é o indicado para realizar, para fazer esse tipo de tratamento. Uhum. Eu acho que isso é bem, bem legal a gente estar discutindo um pouquinho mais, né? Uhum. Eu posso falar agora já? Tu parou ali? Ah, tá. Tá Tá seguindo? indo? Aí eu vi que tu ficou me olhando e eu falei. Aí eu vi que tu me olhou e falei, nossa, é que eu não perguntei direito, a que pergunta foi uma Não, resposta. perguntou, né? porque eu fiquei em dúvida se eu já podia Você falar já tá- alguma coisa, não. Tá, a integração sensorial, ela acontece normalmente em todo indivíduo. Desde quando a criança, o bebê está sendo formado dentro da barriga da mãe, até ele ficar idoso, até ele vir a falecer, a todo momento essa integração sensorial ela está acontecendo no Então, nosso por isso organismo. que tem gente, eu sempre falava muito com meus bebês dentro da barriga, e tudo, que a gente fala, nossa, por que falar com o bebê na barriga, não sei o que lá. E quando eles começam a chutar, tu sente os chutinhos vindo, né? Por isso que é tão importante já falar com eles e fazer carinho, estimular desde dentro da barriga, né? Porque já vai gerando essa integração, já vai conhecendo a voz, tudo, né? Isso. E lá dentro já está acontecendo a integração, a questão sensorial tátil, auditiva, gustativa, conforme, né, o bebê vai desenvolvendo dentro da barriga, lógico, né, conforme os órgãos vão sendo formados, isso tudo vai acontecendo ali dentro. Então, desde quando está sendo formado o bebê, ele já está acontecendo ali, já está vindo, ele está sendo bombardeado de sensações e ali já está sendo feita a integração dessas sensações. A integração sensorial, ela surge enquanto terapia a partir do momento em que estudiosos, no caso, eu estudei através de uma cientista americana, que é a Jean Neers, através dela foi-se descoberto que a integração sensorial, ela pode ser utilizada enquanto terapia, enquanto intervenção em alguns casos. E aí a pessoa, né, a criança, que ela passa por uma avaliação e é descoberto que ela tem uma disfunção sensorial, aí vem a intervenção em relação à integração sensorial. E aí, Nossa, legal. onde que a gente pode ver? Por exemplo, tem muita criança que quando ela está dentro de sala de aula, essa criança ela não consegue ficar sentada. É aquela criança que fica se movimentando de um lado para o outro. Tem criança que o professor vai olhar no caderno dela, por exemplo, e vai ver que ele pulou linha, que ele não conseguiu copiar tudo o que o professor estava passando no quadro. Se essa criança passar por uma avaliação criteriosa, pode-se chegar sim a um diagnóstico, por exemplo, de que essa criança venha a ter alguma dificuldade, por exemplo, na questão do sistema vestibular. Porque o sistema Então, vestibular a escola também é bem importante, né? Os professores da muito escola é bem importante, importante para descobrir se está indo tudo dentro do, né, muito dentro do importante. desenvolvimento das outras crianças, ou se não, se alguma coisa tá ficando meio defasada, né? Muito importante. E aí, como essas crianças que eu falo de criança porque é o meu público maior, né? Mas O teu público é de que idade? A que idade teu público-alvo, assim? hoje eu tenho lá na clínica crianças de 2 anos e pouquinho até 15 anos de Ah, idade. então pega mais na faixa de 2 até adolescente. Isso. Então, a gente começa a observar dificuldades no cotidiano dessa criança. Então, devido a isso, né, quando a gente avalia essa criança, a gente observa que essas dificuldades vêm em questão de dificuldades relacionadas a questões sensoriais. Eu acabei não explicando, né? Eu só citei. Até você falando, eu ia te perguntar, na área de vocês como terapeuta, quando você falou da criança que não para na cadeira, pega a questão da hiperatividade, que estão falando muito, e pega a questão do TDAH ou não? Ou isso daí seria outra área que trata? Se
se a gente fizer uma avaliação com a criança que tem TDAH e ela tiver ali alguma questão sensorial relacionada, a O gente vem para terapeuta tratamento ocupacional também. também consegue. Sim. Até você falou de não parar na cadeira, daí me veio essa questão, porque hoje em dia estão falando muito, né, de hiperatividade, TDAH, né? Então, até algumas pessoas até estão falando, ai, mas nem sei se tudo é TDAH, porque está muito na moda, então qualquer coisa é TDAH, né? Tipo, até de adulto, criança, independente da idade, né? Aí algumas pessoas falam, ai, será que era? Porque senão, quando eu era criança, eu também tinha, sabe? Daí a gente vê que é um assunto que está bem alta, né? Daí até eu fiquei pensando se nessa parte sensorial vocês também conseguem Sim. ver se realmente tem ou não. Sim, sim. Inclusive até passar, né, orientações para as próprias escolas, porque muitas vezes essa criança ela não consegue ficar, por exemplo, 50 minutos ou 1 hora e pouquinho, 2 horas sentado fazendo ali uma atividade. Então, muitas vezes essa criança ela vai precisar sim de intervalos entre uma aprendizagem e outra. Muitas vezes, Geralmente as matérias, né, que é quando for maiorzinha que começa a ter português, matemática, ter as matérias, geralmente é 50 minutos entre uma e outra, né? e muitas vezes a criança não vai conseguir ficar os 50 minutos. Ela vai precisar de um intervalo para ela se acomodar de alguma forma, né? Daí a importância de passar por uma avaliação com o profissional para ele identificar como que essa criança, o que que ela vai precisar para isso, né? Tem criança que vai precisar correr, tem criança que vai precisar só dar uma voltinha, né? Então precisa passar por uma avaliação com o profissional. Ou também até de mobiliários, né? Tem criança que, se a gente adaptar, por exemplo, uma cadeira para ela, existe um aro que a gente coloca uma bola, a gente chama de bola suíça, vocês conhecem como bola de pilates? Eu ia dizer, até perguntar se não era mesmo a bola de pilates, Você né? coloca ela e coloca a criança sentada. E aí, com isso, nos momentos que ela precisa se movimentar, mesmo, com a bola, ela daí, se tipo, movimenta na bola e aí, com isso, ela consegue manter a atenção dela. nossa, mas aí durante, por exemplo, quem precisa disso, fica durante toda a aula ou não? Ou fica isso mais durante toda a aula. aula? Não fica, tipo, mais num cantinho só pro intervalo, ela já fica Não, ali, ela fica. Se for o caso. se for o caso. E aqui em Guarapuava já teve a necessidade de ter, assim, esse aro com a bola de pilates ou não? Em alguma escola, tu Nos sabe? meus ainda não. Eu não sei os outros profissionais que a gente tem na cidade, mas com os meus ainda não. E você, então, precisa ter esse contato com a escola. Uhum. Porque agora o terapeuta provavelmente vai na escola, né, de tempos em tempos, né, porque tem que ter essa relação para passar como que tá a evolução, o que precisa, o que é indicado fazer, né? Sim. O trabalho multidisciplinar, ele é imprescindível, não só com a escola, mas também com as crianças que passam com outros profissionais, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo. A gente sempre precisa estar em contato para a gente falar a mesma língua. E eu acho que uma coisa também que o pessoal deve ficar em dúvida, até fiquei pensando assim, principalmente os pais que estão começando ou estão descobrindo agora, eles devem ter uma angústia de saber se a criança vai ficar pro resto da vida fazendo tratamento ou se não, vai fazer um tempo e vai ter alta, né? Porque eu acredito que quando o pai ou a mãe está descobrindo, eles devem ter essa angústia, né? E agora, vou precisar fazer sempre? Ou vai chegar a adolescência e eu vou conseguir que meu filho tenha alta? Isso vai depender muito de vários fatores, né? Isso vai depender muito do diagnóstico da criança, isso vai depender muito da, até da responsabilidade dos pais em relação a, ao que é orientado para eles fazerem. Então, isso é muito relativo, sabe? Não tem uma previsão, assim, não é, né, não é algo que... Não tem como eu falar assim, olha, com 20 sessões de atendimento, a criança... A gente vai trabalhando para que o nosso foco principal, o meu objetivo principal é que a criança alcance independência e autonomia em todas as suas atividades de vida diária, em todas as atividades do cotidiano.
Então, quando a criança ela conseguir alcançar isso, é quando ela vai ter alta. Então, tipo, quando fala, não, agora realmente tá Uhum. fazendo, né, várias atividades, O que é esportes, tudo, esperado para a né? idade, né? Ela está se alimentando sozinha de uma forma adequada, ela está conseguindo tomar banho, está conseguindo despir e vestir roupas, está conseguindo manusear fechos, botões, ela está conseguindo escrever, ela está conseguindo tudo que é relacionado à atividade do cotidiano dela, ela está conseguindo realizar tudo e com uma qualidade adequada, aí essa criança tem alta. E, e dependendo da idade também, você trabalha alguma coisa relacionada aos esportes? Ou não? Assim, por exemplo, vamos dizer que uma criança de 5, 6 anos quer jogar futebol e tem aquela dificuldade, você trabalha também essa questão de evolução, assim, de mobilidade, de jogar futebol, jogar vôlei? Ou seria mais as coisas relacionadas com a questão da escrita mesmo? Ou não sei se os pais pedem nessa questão dos esportes, assim, porque a gente vê que muitas crianças com 5 anos quer jogar vôlei, quer jogar futebol, se for menino, né, quer jogar basquete, né? Então não sei se você consegue também trabalhar essa questão assim voltada para atividade física também, mobilidade. Então, na avaliação, se eu observar, por exemplo, que a criança ela não consegue jogar bola porque ela tem dificuldade em alguma questão ali relacionada à coordenação bilateral, que é utilizar os dois lados do corpo, e também de uma previsibilidade que ela tem que ter, que ela tem que saber como que ela tem que ficar com o corpinho dela para esperar para ela receber a bola. Vamos supor que é isso. É, tipo Eu vou movimento, trabalhar né? isso com ela e não jogar bola em si. Aí então tu vai trabalhar mais a questão do movimento, Eu que vou seria trabalhar essa tipo, preparação, né, essa dificuldade que ela tem, para que quando ela for exposta, quando ela for jogar bola, ela consiga jogar. Mas daí numa escolinha de de futebol, né? futebol. Uhum. É porque se tu pensar, tem toda essa questão de tudo, né, de coordenação motora, né, que nem você falou da questão das duas pernas, a mobilidade, a unilateralidade também que Uhum. usa, né? Então não é só tipo, não, eu vou correr atrás da bola aqui, né? E deu, né? Então você tem que ter, né? Até mesmo o corpo, assim, se você goleiro, já ter uma noção que a bola tá vindo, vou precisar agarrar a bola, né? Ali quando tu Uhum. estiver na posição de goleiro, né? Uhum. Então é, é muito importante esse olhar do profissional para não simplesmente, né? Porque senão eu chegaria e faria simplesmente o treino. Vou jogando a bola. Não. O que está trazendo essa dificuldade? Né? Eu vou avaliar isso e vou trabalhar isso para que a criança não tenha mais essa dificuldade. Então a questão, né, se eu não entendi certo, você me corrige. Mas então a questão do terapeuta ocupacional em todas essas áreas que a gente mencionou seria mais ou menos ver a dor, a dificuldade que a criança está sentindo e daí você vai trabalhar para fazer essa correção, para conforme ir passando as sessões, a criança vai evoluindo e vai fazendo essa correção do que seria, vamos dizer assim, o que ela está sentindo problema, a dor, né? Que a gente fala dor, que é alguma coisa que ela não está A conseguindo dificuldade fazer, dela. né? Uhum. Isso. Eu acho muito importante a gente aproveitar esse espaço também para falar que, assim, como a gente citou antes, a terapia ocupacional, ela atende idades diversas, né? Desde bebê até idosos. Então, eu estou trabalhando hoje em uma área específica, mas ela é uma profissão muito mais ampla, né? Hoje, aqui em Guarapuava, eu acredito que falte terapeuta ocupacional para todas as áreas que seriam necessárias, né? O terapeuta ocupacional, ele trabalha desde a atenção primária, ali na UBS, com promoção e prevenção de saúde, trabalha em saúde mental, trabalha na área social, trabalha na área escolar, né, em CAPS, em vários locais. Então, eu acho muito importante nós aproveitarmos esse espaço, né, para a É gente. verdade, porque às vezes, né, que nem a gente está falando mais de criança e adolescente, né? E às vezes a gente não sabe que tem todas essas áreas, né? Que é uma área, um leque bem grande, É né? muito amplo, é muito amplo.
E eu espero que um dia eu ainda vou ver terapeutas ocupacionais ocupando todas as áreas que são devidas, né? Até a população sofre com a falta desse profissional, né, nessas áreas. E porque tem muita gente hoje, a terapia ocupacional ela está sendo um pouco mais vista hoje em dia, né? E isso é muito devido ao autismo, né? É verdade, Então, tem porque muita gente que acha, né, as pessoas muitas vezes podem associar a terapia ocupacional com o autismo, a terapia ocupacional só com a integração sensorial, porque hoje isso é o que mais está na mídia, né? até como eu falei, até eu esqueci de citar o autismo, né? Mas o autismo, o TDAH, hiperativo, que da pessoa até às vezes fala sério, às vezes brinca, a criança é hiperativa, né? Daí a gente vê muito na mídia isso, que é geralmente os três, né? O autismo, hiperatividade e o TDAH, né? E não, a terapia ocupacional ela é muito mais ampla, né? Ela abrange muito mais áreas, então acho importante a gente aproveitar esse espaço para passar isso para todo Até mundo. foi bom você falar em aproveitar esse espaço, porque eu lembrei que eu preciso mencionar aqui, falar que além do Conexão Mais Saúde, né, aqui no YouTube, que a gente está passando todas as quintas às 20 horas, a gente também tem uma parceria muito legal com a TV Araucária. Então lá passa ao vivo na sexta-feira às 19 horas. Na segunda a gente tem um reprise às 20 horas. Se você está assistindo aqui pelo YouTube, também acompanha pela TV Araucária no canal 18. E na quarta-feira às 22. Então esse episódio vai sair aqui na TV Araucária nas sextas às 19, na segunda às 20 e na quarta-feira às 22. Né? Então um abraço para o Maurício aí, que é o gerente da TV Araucária, que a gente tem essa parceria. E é muito bom a gente estar passando aqui, estar passando na TV também, porque eu sei que muitas pessoas também acompanham pela TV Araucária, né? E esse conteúdo é um conteúdo muito legal mesmo. Eu não lembro, acho que não saiu aqui no Conexão Mais Saúde algo sobre tudo isso, sobre terapia ocupacional, sobre a parte sensorial. Então, tipo, tá sendo muito bacana porque, que nem eu falei, eu sou leiga no assunto também. Então, as minhas perguntas é meio umas perguntas, nossa, será que tá certo? Será que é verdade? Será que tô falando besteira aqui, né? Tá sendo umas perguntas assim meio que, Ana, me corrige, por favor, se eu estiver errada, né? Mas é um tema que eu achei muito bacana, assim, porque até para mim a amplitude desse tema está sendo bem legal a gente trabalhar, porque nem eu sabia todas as áreas que o terapeuta ocupacional pode trabalhar, pode atender, né? Então é legal a gente contar isso também, né? Isso. Acho que é muito importante passar isso para, né, para toda a audiência. Aqui em Guarapuava, sei que não é teu setor, mas no setor público, como que é esse suporte? Tem em todas as UBS, CAPS, tu sabe se tem um terapeuta aqui? A última vez que eu tive, que alguém relatou alguma coisa para mim, foi de que tinha uma no CAPS, ela estava atendendo no CAPS, e eu não sei, antigamente tinha uma no CDTEG, que Aquela da faculdade, né? que é no setor de órtese e próteses, porque nós também realizamos a questão de confecção de órtese, que é aquela talinha que a gente coloca na mão quando a pessoa acaba tendo alguma deformidade. E aí, né, O até onde... terapeuta que confecciona. Isso. Nossa, que legal. No CDTEG, se eu não estou muito enganada, eles não fazem ali na hora. Mas existem locais, eu acabei não falando da minha formação, a gente vai conversando, né? Até vamos aproveitar, né? Porque acho que a gente tá chegando quase nos 40 minutos. E eu falei bem assim pra Ana, não, Ana, vamos conversando do assunto, e lá pelo meio a gente fala da formação. A gente tá chegando quase no final e eu não te perguntei sobre a sua formação, E aí né? uma coisa vai levando a outra, né? Eu me formei em 2009 na Universidade de Uberaba, lá em Minas Gerais. E aí, assim que eu terminei a faculdade em 2010, Ó, chutei, viu? Chutei que tava perto dos 40, agora a plaquinha ali dos universitários tá nos 40 minutos, né? eu fui para Ribeirão Preto e eu fiz um aperfeiçoamento profissional dentro do Centro de Reabilitação Luci Montoro, lá do estado de São Paulo, que fica dentro do HC, que faz parte da USP, lá em Ribeirão Preto. E aí lá dentro, além de atendimento com crianças, eu participei também
do Centro de Órtese e Próteses, de lá de Lá dentro, dentro da USP. dentro do Centro de No centro, né? Reabilitação. Então, lá nós fazíamos as órteses e os pacientes já saíam com as órteses prontas. Na hora? Porque o Tu ia constar e já de saía? mão, porque Ah, de o mão. material que a gente utiliza, ele é um material mais maleável. E ele é um material que a gente consegue ali confeccionar na hora e o paciente já sair com a órtese pronta. Aqui no CDTEG eu acho que não. Eu acho que eles tiram o molde, uma empresa vem, tira o molde e manda para Curitiba, se eu não estou Ah, muito então enganada. daí já faz o molde, vai para Curitiba, quando volta ele chama o Uhum, paciente e uhum, já coloca ali. isso. Mas ali eu acho que ela ainda está ali, ainda a terapeuta ocupacional. Eu acho que aqui são esses dois locais e as clínicas particulares, né? Que legal. Uhum. E a gente sabe que precisa, né? Mesmo que tenha os dois, a gente sabe que provavelmente precisa de mais, né? Mais, precisa de Aqui até mais. em Guarapuava, eu não pesquisei, mas eu nunca ouvi falar se tem terapeuta ocupacional pegando mais a faixa da terceira idade. Porque eu ouvi falar aqui em Guarapuava, né, sobre você que pega mais criança e adolescente, mas eu não vi mais muito falar da fase adulta e da terceira idade, se tem alguém que é especializado nessa área, nesse atendimento. Eu não sei. Eu não sei também, por isso que Eu até acho que quando você não. comentou, né, eu falo, tem uma carência, né, eu acho que Tem, principalmente na fase adulta e depois na terceira idade, né, de ter terapeuta ocupacional, né. tem. E eu acredito que não. Eu Eu acredito que acredito que seria mais não. até a fase adulta, né, depois da terceira idade eu acho que não tem, né. Até onde eu sei, os colegas que eu conheço que atendem em clínicas aqui também é tudo voltado para criança. Pegando até a adolescência. Uhum. Então, a fase adulta também é uma carência também, né? Muito, muito grande. Porque se a gente pega ali um paciente pós-AVC, um paciente com Parkinson, um paciente com Alzheimer, todos eles precisam muito de atendimento com terapia ocupacional. Porque todos eles vão ter dificuldades nas suas atividades do cotidiano. Claro, até ficou pro final, né? Mas provavelmente também a gente também vai estar mostrando para vocês, né, no Instagram também os cortes. Eu ia perguntar, será que a pessoa que tá, os terapeutas, às vezes eles acham que é melhor pegar a parte de criança, menores, por causa da área mesmo, do mercado, da área do trabalho, mas você falando nessa parte da terceira idade, então tem muita área de atuação, né? Porque eu Tem. acredito que às vezes o pessoal pensa, não, mas é que criança e até a pré-adolescência vai ter uma gama maior, vai ter mais público, né? Mas aí tu falando do Parkinson, de Alzheimer, tipo, tem um mercado também para Tem, quem se especializa em mais na terceira idade, né? tem, muito grande, muito grande. E que está carente desse tipo de profissional, muito grande. Que legal. Então, ó, uma dica, né? Quem está estudando também olhar para o pessoal adulto e, né? Sim, Quem pensa em continuar em Guarapuava ou vir para Guarapuava, né? É uma uhum, área que tem essa carência, né? sim, e que precisa muito. Eu esqueci de te pedir teu Instagram pessoal e o da clínica. Se você puder falar, claro que a gente já vai ter passado aqui teu Instagram já várias vezes nesse episódio, né? Mas a gente conversou, já chegamos no final desse episódio, foi muito bacana. E eu não te perguntei qual que é o Instagram da clínica e também já pode falar com o teu pessoal, que acho que no teu pessoal também tem bastante conteúdo, né? O meu Instagram pessoal, é Ana Rosa M Carvalho 1 e o da clínica é Clínica Vida Sensorial. Então, a gente aqui já vai ter o QR Code com o Instagram, já vai ter o contato da Ana também. E assim, o que é bem legal aqui, se você está nos acompanhando pelo YouTube, deixa o comentário terapia ocupacional, que é muito legal. Para a gente é muito importante saber se você gostou, se você curtiu. Então, escreve terapia ocupacional, que a gente já vai saber que você curtiu esse episódio. E qualquer dúvida pode nos mandar por aqui, pelo direct, pelo Instagram, que a gente vai estar repassando para a Ana Rosa, para ela estar respondendo. Então, sempre a gente faz isso, né? Quando a gente traz os convidados até o Conexão Mais Saúde, né? Qualquer dúvida depois, eu quero saber mais, fiquei com dúvida, curiosidades, né? Pode perguntar aqui, que a gente repassa para a Ana Rosa e repassamos também aqui no nosso Instagram, no YouTube, em todos os nossos canais. Isso mesmo. Eu vou aguardar as perguntinhas de vocês,
porque faltou a gente conversar muita coisa. Faltou, né? Muita coisa. Eu até nem olhei, até eu tipo fiz tem 7 perguntinhas aqui e como foi indo um bate-papo, eu nem olhei, né? Falei, provavelmente daqui faltou muita coisa pra gente trazer, muito conteúdo, muitas dicas, né? Então deixa as perguntinhas aí que a gente vai estar passando para Ana Rosa, ela responde e a gente repassa para vocês. Um beijo e até a próxima. Um beijo.